Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Produção de texto. Hoje nós vamos produzir um texto de opinião. Você já parou para prestar atenção como nós estamos sempre emitindo nossas opiniões? Sempre a respeito de assuntos que nós conhecemos ou a respeito de algum fato, a respeito de coisas que às vezes nós nem conhecemos, nem sabemos do que se trata. Mas as pessoas em geral gostam sempre de emitir suas opiniões. Mesmo que você às vezes nem comente, nem fale nada, você certamente tem uma opinião sobre o assunto, o fato ou o acontecimento. Hoje nós vamos aprender a escrever um texto de opinião. Acompanhe a leitura da professora, preste atenção nas explicações. Faça seu texto, tire foto e encaminhe para a professora. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais! Página 25. Produzir texto. Você já notou que em nosso dia a dia estamos a todo momento expondo nossas ideias e opiniões? E geralmente opinamos de maneira espontânea, seja sobre um assunto polêmico ou não. O que é um assunto polêmico? Assunto polêmico é aquele que gera discussão, debate, geralmente um assunto onde as pessoas têm opiniões diversas. E quando expomos opiniões por escrito? Geralmente o fazemos por meio de um texto chamado texto de opinião. Leia sobre ele. O texto de opinião tem o objetivo apresentar a opinião, o ponto de vista ou as ideias do autor sobre um determinado assunto ou acontecimento. Por isso, nele são frequentes expressões como eu penso que, eu acho que, em minha opinião. E esse texto quase sempre se organiza assim: a exposição do assunto sobre o qual se vai opinar, a apresentação da opinião sobre o assunto e a justificativa da opinião. Ou seja, primeiro você vai apresentar o assunto, sobre o que você vai falar, sobre o que é que você vai dar a sua opinião. Aí você vai apresentar a sua opinião, ou seja, você vai dizer o que você pensa, o que você acha a respeito daquele assunto que você apresentou. E depois você vai justificar a sua opinião. Você vai dizer o porquê você tem essa opinião, o porquê você pensa dessa forma, tá? Veja um exemplo de texto de opinião. Cachorro ou gato? Ter um animal de estimação é o desejo de muitas crianças e adultos, mas, em minha opinião, ter um cachorro é muito melhor do que ter um gato. Olha aqui o que ele já fez no primeiro parágrafo. Ele apresentou o assunto, que é ter um animal de estimação, que é o desejo de muitas crianças e adultos. E ele também já expôs a opinião dele, ó. Em minha opinião, ter um cachorro é muito melhor do que um gato. Agora, vamos para o próximo parágrafo. Os cachorros participam muito mais da vida dos seus donos. Fazem festa quando eles chegam, demonstrando amor e carinho. Olha só, ele já começou a justificar a opinião dele, a dar os argumentos de por que ele tem essa opinião, por que ele acha que ter um cachorro é melhor do que ter um gato. Além disso, gostam de passear e podem ser bem treinados. Os em geral, não brincam muito, são mais reservados e apegados ao ambiente em que vivem. Por isso, não têm o costume de passear com os donos como os cachorros. Enfim, os cachorros são companhias mais agradáveis, são carinhosos e mais amigos dos seus donos do que os gatos. Olha aqui, ele reforçou com argumentos a sua própria opinião. Na tarefa de casa, você leu textos sobre animais que vivem em cativeiro. Mas o que você pensa sobre o uso de animais em espetáculos circenses? Agora é a sua vez de expor sua opinião sobre esse assunto. Escreva um pequeno texto expondo a sua opinião sobre
Animais devem participar de apresentações circenses? O que você pensa sobre isso? Olha o roteiro de trabalho. Primeira parte, produção de texto. Para escrever seu texto, siga estas instruções. Escreva seu texto em 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, exponha o assunto e a sua opinião sobre ele. No segundo parágrafo, apresente uma ou mais justificativas para a sua opinião. Procure ser claro e objetivo. Dê um título ao seu texto. Nunca se esqueça de dar um título ao texto. Lembrando que você deve sempre iniciar os parágrafos com letra maiúscula. Quando for nome próprio, também deve usar letra maiúscula. Pontuar corretamente a sua frase. Prestar atenção na escrita correta das palavras. Quando terminar, faça a revisão do texto. Segunda parte, revisão do texto. Após redigir seu texto, observe se o texto está dividido em 2 parágrafos. A orientação foi para dividir em 2 parágrafos. No primeiro, você vai apresentar o assunto e a sua opinião. E no segundo, vai dar uma ou mais justificativas que confirmem, que reforcem, que apoiem a sua opinião. Então, você vai conferir se você fez realmente 2 parágrafos. Sua opinião foi expressa de forma clara? O segundo parágrafo apresenta justificativas para seu ponto de vista? As justificativas são coerentes com a sua opinião? Ou seja, faz sentido o que você disse e o fato que você apresentou, o argumento que você apresentou para confirmar a sua opinião? As palavras foram escritas corretamente? Se houver dúvida, consulte o dicionário. O título é coerente com o assunto do texto e sua opinião sobre ele? Você colocou um título legal, um título que reforça a sua opinião, um título que chame a atenção do leitor para saber sobre a sua opinião? Espero que você faça sem maiores dificuldades. Qualquer coisa, a professora está à disposição no WhatsApp. Vejo você na próxima aula. Até mais!